partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E quem está aqui comigo é a Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus, prontos para cooperar com a verdade mais uma vez. Salve Maria Imaculada. Um grande abraço a todos os nossos irmãos desta terra de Santa Cruz que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que ajudam este apostolado com doações e também por aquelas que ainda vão nos ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Cecília, rogai por nós. Pater noster qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 15 rádios. E hoje um abraço especial vai para a rádio Mega W de Ponta Grossa, no Paraná. Um grande abraço ao nosso amigo William e todos os ouvintes da rádio Mega W. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. É verdade, Raimann. E na história da Igreja nós já tivemos 265 papas. Francisco é o Papa de número 266. Mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, não é mesmo? E no último programa nós falamos de São Gregório III. A vida dos santos. Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São Zacarias. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Zacarias. Filho de Policrômio, da Magna Grécia, atual Calábria, e precisamente da cidade de Santa Severina. São Zacarias assumiu o sumo pontificado após a morte de Gregório III. Foi o último dos papas de origem oriental. Com a rápida eleição e consagração de Zacarias, terminou a sujeição de se esperar a confirmação do imperador grego ou do exarca de Ravenna, seu representante na Itália. Clero,
povo e o eleito não quiseram esperar a costumeira confirmação. Não foi um ato isolado. O Papa já exercia de fato o governo civil de Roma e arredores. Aparece nessa época uma expressão nova para designar o Ducado de Roma e as colônias agrícolas pertencentes à Igreja. É a República dos Romanos, República Romana ou ainda República Santa da Igreja de Deus. A palavra república tem o sentido etimológico e não o atual. O soberano dessa república de direito era o longínquo imperador de Bizâncio, de fato o Papa. Ela era chamada santa porque não pertencia à pessoa do Papa, mas a São Pedro, a quem os romanos olham como o padroeiro e protetor. Zacarias, por ter se declarado a favor de Luitprando contra o duque Trasamundo de Spoleto, recobrou não só as 4 fortalezas que o rei longobardo havia arrebatado, mas também outros patrimônios. Os habitantes do exarcado de Ravenna, ameaçados por Luitprando, acorreram ao Papa juntamente com os habitantes da Pentápolis. O Papa, apresentando-se diante do rei, o fez mudar de ideia. No ano de 751, Zacarias, respondendo a uma consulta de Pepino, mordomo do rei Quilpérico, aconselhou-o a assumir de direito também o governo da França e foi ungido rei por São Bonifácio. O pontificado de Zacarias durou quase 11 anos, morrendo no dia 22 de março do ano de 752. São Zacarias, rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube, como Os Cooperadores. Sim, e agora também no Spotify. Tamo chique no último. Muito! E você também pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. O DDD é 47, o número é 99718 3296. Isso mesmo, manda um zap para os cooperadores com suas críticas, sugestões e pedidos de oração, e também pode fazer parte de um dos nossos grupos e receber todos os dias informações, materiais católicos de boa qualidade. Isso mesmo, Raiman, são várias formas da gente se manter mais junto também, né? E não se esqueça, claro, de visitar o nosso site, que é o cooperadoresdaverdade.com. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Os santos têm sempre razão. É inútil discutir com eles. Orando com Padre Pio. Amigo ouvinte, os santos não nasceram santos. Foram homens e mulheres iguais a cada um de nós. Não tinham superpoderes, mas na medida em que foram abrindo seus corações para Deus, na medida em que se fizeram dóceis ao Espírito Santo, foram santificando-se, e Deus foi os cumulando de graças e dons extraordinários. Os santos foram pessoas comuns, que nasceram de um pai e uma mãe, e que sentiam medo, frio, dor, tinham fome, sede, mas que em um determinado momento da vida descobriram que Deus é o maior tesouro e que nada faz sentido fora dele. Pois é, a gente vê, né, Raimundo, os santos, eles eram até pessoas bem parecidas com a gente, não é mesmo? Se a gente olhar a história, né, muitos casados, enfim. Mas a partir do momento em que descobriram, de fato, né, que Deus era o maior tesouro da vida deles, sempre, em todas as histórias, né, dos santos, houve essa radicalidade, não é mesmo? De abandonar de vez a vida velha, de abandonar o pecado, né, para poder seguir a Deus. E aí nós podemos dizer, então, que a vida do santo está dividida em 3 partes. A vida profana, a vida de santidade e a vida eterna, onde hoje estão intercedendo por nós. A vida profana foi aquele período antes da sua conversão. Santo Agostinho, por exemplo, andava com prostitutas.
Já outros santos não tinham uma vida pecaminosa antes da conversão, mas tinham outros objetivos na vida que não era buscar a Deus. A vida de santidade não é um período mágico em que, de repente, a pessoa se converteu e agora ela não comete mais nenhum erro, nenhum pecado e vive ali como um anjinho a voar por aí. Mas sim uma busca pela santidade. Amigo ouvinte, é um caminhar incansável. Uma verdadeira batalha em que a cada dia sobe-se um degrau em direção ao reino dos céus. É pouco a pouco, né? Quando o Padre Pio diz que os santos têm sempre razão e que é inútil discutir com eles, logo percebemos que ele não está falando da vida profana. Na vida profana, os santos nem sempre tinham razão. E, em alguns casos, até podemos dizer que estavam errados. Mas então, de qual etapa da vida dos santos Padre Pio está falando? Podemos dizer que das duas últimas, a vida de santidade e a vida na eternidade. Na vida de santidade, os santos deixaram muitos escritos e hoje podemos consultá-los e saber o que pensavam e conhecer os seus ensinamentos. Alguns santos são até chamados de doutores da igreja por causa de seus ensinamentos. Então, quando há alguma discussão teológica, nós recorremos sempre aos ensinamentos dos santos. Quando temos dúvidas sobre a correta interpretação de um determinado trecho bíblico, por exemplo, recorremos aos ensinamentos dos santos e eles estão sempre certos. Não adianta discutir com eles. É verdade. Analisando por um lado assim mais místico, os santos hoje estão nos céus, junto de Deus. Portanto, como discutiríamos com eles? Não é mesmo? Como? Através das nossas orações. Se os santos ouvem as nossas orações e as levam para Deus, eles podem também falar conosco diretamente aos nossos corações. E não adianta pedir para Santo Antônio para casar com um moço rico e bonito, né? Se Santo Antônio sabe que isso não é o melhor para você. O santo conhece a vontade de Deus, pois está junto de Deus, diferentemente de nós que estamos aqui neste vale de lágrimas, meu irmão, minha irmã. Então não adianta pedir coisas aos santos quando você mesmo, lá no fundo do seu coração, já sabe que está errado em pedir tal coisa. Já sabe que não é isso que Deus quer para a sua vida. Portanto, amigo ouvinte, sejamos dóceis ao Espírito Santo de Deus e ouçamos a voz dos santos, misticamente ou através de seus escritos e ensinamentos. Não discutamos com eles, mas nos espelhemos na vida deles e os imitemos para progredirmos em nossa vida espiritual e caminharmos em direção à santidade rumo aos céus, pois, afinal de contas, os santos estão sempre certos, diz Padre Pio. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Carol, chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Inocêncio III aprova a regra. Fontes franciscanas. Amigo ouvinte, quando o nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, foi morar com os pobres e os leprosos do lado de fora dos muros da cidade,
mendigando e pregando a palavra de Deus com humildade e simplicidade, anunciando a todos a conversão dos pecados e uma vida de penitência na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, muita gente não viu com bons olhos. Achavam que Francisco estava louco. Seu pai, Pedro de Bernardone, o quis aprisionar, tentando persuadi-lo a mudar de ideia. Mas aos poucos, o Senhor foi dando irmãos a São Francisco, e a ordem foi crescendo em número, pois muitos jovens sentiam-se impulsionados a abraçar este estado de vida. Não demorou para que alguns poderosos, incomodados com as obras que Deus estava realizando através do povereiro de Assis, o acusassem de heresia, ou até mesmo de estar fundando uma nova igreja, já que não era raro as pessoas deixarem de ir à missa na Catedral de Assis para participar das celebrações com Francisco e os pobres. Então Francisco escreve uma regra de vida para os irmãos. Claro, iria crescer tanto essa ordem que seria preciso um estatuto para reger a vida dos frades. Francisco baseia-se fundamentalmente nas palavras do Santo Evangelho, mas também escreve algumas outras orientações que se faziam necessárias. Se vamos analisar historicamente como vivia o clero no século XIII, perceberemos o quanto contrastava com a forma de vida penitente de Francisco e de seus irmãos. Não obstante, estando Francisco em Roma, alguns bispos tentaram convencê-lo a abraçar a vida monástica ou outra vida, já aprovada eclesiasticamente. Dificilmente seria possível acreditar que o Papa aprovaria a regra de São Francisco. E muitos escarneceram de São Francisco por isso. Olha, Maria Carolina, geografia não é o meu forte. Acho que eu já disse isso aqui uma vez também, né? Sou professor de história, sou formado em história e muitas vezes as pessoas acham que história e geografia é a mesma coisa. É verdade. Né? Já fui convidado várias vezes para dar aula de geografia e eu sempre recuso educadamente porque eu me perco facilmente, né? Se eu não tiver com o GPS, eu não sei onde é que eu estou. Mas eu creio que foi uma caminhada de cerca de 200 quilômetros até Roma. Então, de Assis até Roma, Francisco e seus companheiros caminharam cerca de 200 quilômetros. Gente, 200 quilômetros a pé. Não é uma parte a cavalo, uma parte de carroça, de carruagem, algum recurso que tivesse naquela época. A pé. E a maior parte do tempo, acho que descalço, né? Que era, eles não usavam sandálias, não usavam sapatos, né? Andavam descalços. Então isso para nós é um grande exemplo de determinação e de perseverança. De obediência, né? Também, né, Raimon? Exato, mas veja só, quantas vezes que nós temos algum propósito na nossa vida e quando aparece um pequeno obstáculo, a gente já começa a desanimar. Ah, não vai dar certo por causa disso, não vai dar certo por causa daquilo, não vai dar certo por causa daquele outro. A gente já começa a desanimar e colocar na cabeça da gente que não é isso. E aí nós começamos a nos enganar dizendo, vai ver, então não era mesmo vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é ali, tá clara, tá na tua frente. Mas você começa, não é vontade de Deus, é melhor eu desistir disso. E tal. Imagina se São Francisco, ele percebesse as dificuldades de ir até Roma, pedir autorização do Papa para aprovação da regra e levasse em conta essas dificuldades e desanimasse e desistisse. Não, estava lá, ele e seus companheiros, firmes, fortes, caminhando 200 quilômetros até Roma, por acreditar que estava fazendo a vontade de Deus. E São Francisco recebeu a bênção do Papa Inocêncio III. A igreja estava com Frei Francisco. Frei Francisco estava com a igreja. Nunca passou pela cabeça dele criar uma ruptura por ser humilde e não soberbo, não orgulhoso. Francisco de Assis foi um homem que não fez uma simples reforma na igreja, né?
mas uma grande revolução, uma grande mudança dentro da igreja a partir da sua ordem. Diferentemente de homens como Lutero, Calvino e Companhia Limitada, que inflamados de orgulho e guiados por ideais mais humanos do que divinos, preferiram romper com o Papa do que aceitar humildemente e amar a santa obediência. E conta-se, Maria Carolina, que quando Francisco e os companheiros chegaram em Roma pedindo uma audiência, né, foram ridicularizados, riram deles, aqueles pobres, maltrapilhos, vestidos daquele jeito, fedidos. De certo, eu ia dizer, né? Fedidos, sujos, né? Parecendo mendigos, né? Foram lá e pediram uma audiência com o Papa, riram deles. E aí parece até que um cardeal mandou eles irem dormir com os porcos. Ah, vão dormir com os porcos. Sabe o que São Francisco fez? Foi dormir com os porcos. Foi mesmo. Ele procurou um chiqueiro, né? E pela santa obediência ele foi lá e dormiu, passou aquela noite ali com os porcos. Aí no dia seguinte é que ele foi lá obter a aprovação do Papa. São Francisco passou por muitas provações, muitas, por muitas privações também. E até sentiu na própria carne as dores do Cristo crucificado. Mas Deus o cumulou de graças e fez a ordem franciscana crescer como havia prometido. Que também nós, meu irmão, minha irmã, possamos abraçar a santa obediência com simplicidade de coração, com humildade e com sincero desejo de agradar a Deus e não aos homens. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha. Entre em nosso site, clique em Vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Nós precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. A vaquinha está tão magrinha, Maria Carolina, eu acho que chegou ali a 15% apenas. Já está mais de um ano que nós começamos essa vaquinha e estamos ali nos 15%. Eu vejo assim que tá uma coisa de impossível já da gente comprar esse novo notebook, sabe? Os notebooks que nós usamos aqui no nosso programa são todos usados, todos com bateria viciada, todos que ficam dando problema o tempo todo. E o principal, que é usado para gravação do programa, ele tem mais de 10 anos já, né? E é o melhorzinho, né? Né, meu bem? Esse aqui que é o melhorzinho. Sim. Né? Vive dando problema, né? Vive na assistência e é o melhorzinho. A gente precisava de um notebook novo. E não é assim uma coisa moderna e etc, etc. Mas é só assim para que a gente possa gravar sem preocupação. Porque muitas vezes a gente está aqui no meio da gravação e está pensando, será que está gravando? Será que está funcionando? É verdade. Será que nós vamos ter que começar tudo de novo? Dá sempre né? uma insegurança. Exatamente, né? A gente tem conseguido, tem gravado, mas pedimos para que você colabore conosco, ajude a engordar essa vaquinha, mande para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus contatos, né? Tem tantos contatos aí no WhatsApp, enfim, para nos ajudar a comprar esse notebook. Quem sabe para a gente começar o ano de 2019 com um notebook novo, né? E também você pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade. Isso mesmo, Raiman. E ao se tornar um sócio, além de ajudar e muito com essa obra de evangelização, também tem várias recompensas. Então, para se tornar sócio, você entra no nosso site e clica em apoia.se, que fica lá do lado da vaquinha. Olha, você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5. Gente, R$5 não é nada, mas já nos ajuda a evangelizar. Nós temos muitas despesas, nós temos muitas coisas para pagar, nós não estamos recebendo o apoio,
né, lá do Apoia-se, tá? Não estamos mais recebendo porque ele tem dado inferior a R$100. Há pouco tempo atrás dava um pouquinho mais, dava 100 e pouquinho, e algumas pessoas pararam de apoiar, né? A gente faz esse apelo para que as pessoas voltem a apoiar, porque senão a gente não chega nem a receber. E aí, assim, ó, o apoio que nós recebemos, ele é muito pequeno, tá? Ele é muito pequeno e faz com que a gente tenha que usar do meu salário de professor para pagar as despesas do apostolado. Então, gente, assim, ó, o apostolado tem muita coisa. Tem o site, tem que pagar o site, né? Todo mês a gente paga. Tem o valor da internet. Então, tem uma série de despesas mensais que a gente não está dando conta de pagar só com o apoio, né? Então, a gente tem que tirar do salário, tirar do dinheiro que iria para comprar comida para dentro de casa, para poder fazer. E a gente é uma grande família. Os Cooperadores da Verdade não é só Maria Carolina e eu, é você, amigo ouvinte, você que nos acompanha há tanto tempo pelo podcast, né? Então, que possa nos ajudar. E agora, neste momento, é um momento mais crítico, mais delicado que nós passamos. Por quê? Porque a Maria Carolina não trabalha, né? Não é que não trabalha fora, não trabalha com um trabalho remunerado. Trabalha como dona de casa, né? Eu sou professor, mas eu sou professor ACT. Sabe o que é isso, amigo ouvinte? É aquele professor que é contratado. Então, a gente faz uma prova, passa na prova, fica lá numa determinada colocação e vai escolher a vaga, vai escolher a escola onde você vai trabalhar no outro ano. Aí você escolhe as escolas que você vai trabalhar, começa a trabalhar ali em fevereiro. O primeiro pagamento a gente recebe no mês de março. Tá? Aí março, abril, maio, daí tá, beleza, está trabalhando, tá, que bom, maravilha, glória a Deus. Chega agora, dezembro, o contrato acaba. O contrato acaba, a gente é demitido, é normal, né? Só que aí, vou começar a trabalhar de novo só em fevereiro, só no outro ano, em fevereiro. Então fica um período longo sem ter salário, sem ter dinheiro, e aí a gente vai se virando, um amigo vem, ajuda com um sacolão, outro amigo vem, ajuda com alguma coisa, eu faço outros tipos de serviço, que é o que a gente chama de bicos, né? Faz um biquinho aqui, outro ali, para poder comprar comida para dentro de casa, para poder pagar a prestação do apartamento, esse tipo de coisa, mas ali o apostolado é a primeira coisa que a gente acaba, né, tendo que abrir mão. E realmente nós não gostaríamos de ter que parar com o apostolado. Então a gente faz um grande apelo para vocês, principalmente nessa época, a nos ajudar. Se você tem interesse em contribuir com a vaquinha para a gente comprar o notebook, glória a Deus. Se você tem interesse em nos ajudar ali com o Apoia-se, ou então, de repente, fazer um depósito, né, Maria Carolina? Podia fazer? Você pode passar os dados da nossa conta? Que aí o pessoal faz um depósito para ajudar, principalmente nesse período aí, que é um período mais crítico. O banco é Caixa Econômica Federal, a agência é 1879, a conta corrente é 10610, dígito 1, e a operação é 001, né? Conta corrente. Isso? Isso, e também tem ali o CPF, né, para fazer a identificação, se for uma transferência, né? Ah, sim. O CPF do Rodrigo Hogendorn Heimann é 020 034 769 11. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre um consórcio íntimo de toda a vida. A hora da treta. A mulher deve ser submissa ao marido? Amigo ouvinte, o matrimônio é, em sua raiz mais profunda, uma aliança de amor que gera entre os esposos uma comunhão íntima de toda a vida, ordenada por sua própria índole natural ao bem dos filhos. O casamento se revela assim como uma realidade que só pode ser bem vivida se for vivida para os outros. Não há lugar na família para os espíritos espaçosos que se põem antes do interesse de qualquer outra pessoa. Um casal com hábitos e mentalidade de solteiro é não só um absurdo,
mas uma verdadeira contradição. É uma negação prática daquilo que é mais característico do casamento, a renúncia de si e o viver para os demais. O Código de Direito Canônico nos recorda lá no cânon 1055, parágrafo 1, que o pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio íntimo de toda a vida, foi elevado por Cristo nosso Senhor à dignidade de sacramento. Os termos de que se serve o código são de fato expressivos. A Igreja nos fala aqui de um consórcio íntimo de toda a vida, decorrente de um pacto ou aliança firmado entre um homem e uma mulher, com vistas de modo primário e principal à procriação e educação da prole, e de modo secundário ao bem dos cônjuges. E aqui eu que gostaria de falar, claro, não posso deixar de falar sobre isso, que a Igreja ela é muito clara quando diz que esta aliança, que é o casamento, é entre um homem e uma mulher. Não é entre dois homens, amigo ouvinte. Não é entre duas mulheres. Portanto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo para a Igreja Católica não existe, não há como. Mesmo porque o modo primário e principal do casamento é a procriação. Procriação. Como é que dois homens vão procriar, meu Deus do céu? Como é que duas mulheres vão procriar? Dá para entender um negócio desse? Não dá, né? Então, não adianta você vir de mimimi, né, e dizer, porque os cooperadores da verdade são homofóbicos. Não é nada disso, nada disso. Nós não temos absolutamente nada contra os homossexuais. Só que não podemos cair nessa ideologia gay que quer obrigar a igreja a celebrar um casamento onde não há casamento, onde no máximo há um pareamento. Porque casamento é entre um casal, né, e ali não é um casal, ali é um par. O consórcio de toda a vida ao qual fala o direito da Igreja constitui um elemento indispensável para o matrimônio, justamente por apontar para aquela comunhão em uma só carne que os esposos estabelecem com a entrega mútua dos corpos. De modo que é inconcebível que um casal, uma vez unido em santo matrimônio, viva como se ainda fosse solteiro. O que não significa, é claro, que os cônjuges tenham de renunciar à sua individualidade. O casamento ele não dissolve a pessoa, né, despojando-a de seu modo de ser próprio e peculiar, mas a integra numa unidade mais abrangente, em que ela, né, sem deixar de ser o que era, torna-se também o que não era, esposa ou esposo, mãe ou pai. E é por isso que na vida de casado, os cônjuges precisam fazer o esforço de não ocupar espaço, ou seja, têm de renunciar com generosidade de forma habitual a muitos de seus gostos e preferências, a pontos de vistas e projetos, uma vez que os dois já não são dois, mas um só corpo, um só coração, uma só alma, uma família. Quem está casado precisa tomar consciência de que já não é possível, como era na época de solteiro, ser tão espaçoso e autocentrado. Toda a vida passa a ser pensada e organizada a dois. Tanto é que alguns costumes que a gente tem quando era solteiro, algumas coisas, a gente acaba renunciando, a gente acaba abrindo mão. Mas claro, se o matrimônio não for renúncia, se não for tomar a cruz e siga-me, então não é matrimônio. Então é brincar de casado, brincar de papai e mamãe, né? E outra coisa importante é que cada um continua tendo o seu espaço, continua tendo a sua individualidade, mas os projetos, tudo que se sonha, não se sonha só, se sonha junto, se constrói junto, né? Não é assim, eu vou fazer tal coisa, se tu quiser, tudo bem, me acompanha, senão eu vou sozinho. Não é assim que as coisas funcionam. E aí eu posso citar aqui muitos exemplos, muitos, né? Eu sou professor, trabalho em várias escolas. Vira e mexe tem algum evento na escola
e eu sou convidado a participar, um jantar ou um almoço, um passeio, alguma coisa nesse sentido. Poderia ir, Maria Carolina? Claro. Sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Na minha individualidade, enquanto profissional, fui convidado para participar do evento e poderia ir. Mas vou? Não. Não vou. Não vou por quê? Porque eu não quero ir. Eu não quero fazer um passeio, participar de um evento, de um almoço, de um jantar, seja o que for, sem a minha esposa do meu lado. Não quero. Agora, vou citar um outro exemplo. Nós temos um grupo de amigos, né, de bons amigos, que são cooperadores da verdade, que estão junto conosco em várias situações, e alguns são homens e outros, né, mulheres. O que nós fazemos? Nós fazemos encontros mensais. Só os homens, num determinado local, né, na casa de um deles, faz lá um churrasquinho e tal, e o encontro mensal das mulheres. Nós até apelidamos aqui, né, a confraria dos homens e é a Liga das Mulheres Católica, né, das mulheres. Então, nós temos esses dois grupos que faz com que a gente possa viver, a maioria ali é casado, né, ou tem namorado ou noiva, que a gente possa viver essa individualidade que é necessária do homem ir buscar o seu grupo de homens, a mulher ir buscar o seu grupo de mulheres, mas sem deixar de ser casado, sem deixar as suas responsabilidades de casado, porque são quantos os exemplos que a gente vê de pessoas que casam e depois o homem sai para a balada de um lado, a mulher sai para a balada de outro, como se fossem solteiros, né? O que é realmente um absurdo. E é justamente aí que reside a grandeza do casamento, né? Quando a gente fala que toda a vida do casal passa a ser pensada e organizada a dois, né? Aí é que reside a grandeza do casamento, enquanto um caminho de santificação, né? O casamento nada mais é do que um caminho de santificação. Então, nele, o cônjuge é a todo instante chamado a ser não mais para si, mas para os outros. Ora, não há expressão mais perfeita do que ser para os demais, do que a paternidade e a maternidade. Ora, se existe uma mulher que então vai parar tudo o que está fazendo para atender o seu filho, não é mesmo? Vai deixar inclusive de dormir a noite toda, né, para poder atender ao seu filho. Então, né, não existe uma expressão que seja mais perfeita para isso do que um pai, do que uma mãe, né, que está sempre com os olhos nos filhos. E robustecidos e como que consagrados por um sacramento peculiar para os deveres e dignidade do seu estado, os esposos se inserem numa comunhão de vida que está por sua própria índole natural, ordenada primariamente à geração e educação da prole. Então, o que nós poderíamos dizer, Maria Carolina, para aquele casal que não pensa em ter filhos? Estão namorando, noivaram, tem planos, já estão marcando o casamento, a data do casamento, mas não querem filhos, querem um cachorro. É impossível, que não casem, né? Não, é que impossível não de conceber isso. Não, né? Não casem. Se não tem projeto de ter filho, não casem. Porque primariamente, né, o casamento é a geração e a educação da prole. Você não quer gerar? Então não casem. Sim, a igreja nem reconhece, né, esse tipo de situação, digamos assim, de um casal que vai até a igreja, que promete acolher todos os filhos que Jesus, né, quiser lhe dar e que realmente se fecha a vida, né? Isso não é correto, né? Promete, o casal não tem direito, promete, né, a fazer mas sem saber o que está prometendo, sim, né? Sim. São ouvidos moucos, né? A pessoa na hora só responde sim. Tudo que o padre perguntar aqui, a gente responde sim, porque tem que responder, porque faz parte aqui do ritual do matrimônio, mas na prática faz bem diferente, né? Ou realmente não quer filhos, ou não quer filhos agora.
não, vamos esperar tanto tempo de casado, a gente vai ter um filho. Tá, mas aí o que você vai fazer para evitar esses filhos? Vai viver a castidade? Vai viver um matrimônio josefino? Vai viver como irmãos? Ou você está pensando em usar algum tipo de droga para evitar o nascimento dos filhos, né? E o casal tem, portanto, um chamado especialíssimo a viver no ritmo ordinário do dia a dia aquela perda da própria vida, que é a garantia da vida que não acaba. Quer no esposo ou na esposa, quer nos filhos ou nos outros parentes, Cristo se faz misticamente presente em toda a família, à espera de que o amemos com aquele espírito de oblação com que Ele mesmo nos amou até o extremo, a fim de que nós, que nos havíamos adulterado com o pecado e separado miseravelmente de Deus, recebemos a graça de ser filhos do Pai, familiares do Altíssimo. Então nós precisamos enxergar o Cristo na nossa esposa, enxergar o Cristo no nosso esposo, no nosso filho, na nossa filha, nos nossos irmãos, nos nossos pais, nos nossos primos, nos nossos tios, na nossa família. Cada membro individual que constitui a nossa família, nós precisamos, e é difícil, né, Maria Carolina? Muito complicado, muito difícil, mas nós precisamos enxergar ali o Cristo e nos doar a Ele da mesma forma que Ele se doou a nós na cruz. Se configurar, né? E ainda faz sentido seguir defendendo, nos dias de hoje, né, tão modernos, dias atuais, que o pai tem o direito de ser obedecido não só pelos filhos, mas também pela esposa? Em um mundo tão igualitário e avesso, né, a toda autoridade e hierarquia, por que a igreja persiste em promover uma ideia como essa, assim, tão atrasada para as mulheres, digamos assim? Os cristãos realmente acreditam que uma esposa tem que ser submissa aos caprichos e desmandos do seu marido, Raio? Pois é. Se o matrimônio é uma comunhão de vida entre o homem e a mulher, por que motivo São Paulo diz em sua carta aos cristãos de Éfeso que a esposa deve ser submissa ao marido? Se é igual a dignidade do homem e da mulher, na medida em que ambos possuem a mesma natureza humana, como explicar que haja dentro do matrimônio papéis distintos, claros e bem definidos? Bem, é o próprio apóstolo quem nos dá a chave para encontrar essa resposta. Maridos, escreve ele, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Porque só quem ama como Cristo pode participar da sua autoridade. O marido é cabeça da família, não por ser melhor ou maior do que a mulher e os seus filhos, mas porque é aquele que manda, que de uma perspectiva cristã, né, tem o dever de servir os seus subordinados. Deu para entender? A autoridade paterna, nesse sentido, se deve à missão que todo pai e esposo tem de amar sua mulher e, a exemplo de Cristo, se entregar por ela para santificá-la e levá-la sem mácula nem ruga para o reino dos céus. O pai governa porque serve. A esposa obedece porque é servida por alguém disposto a derramar o próprio sangue a fim de que ela não se perca, mas seja santa e irrepreensível aos olhos do verdadeiro esposo, Jesus Cristo. Daí, portanto, que a submissão da mulher não seja algo indigno, mas o reconhecimento do amor extremo que lhe deve o seu marido. Ora, amigo ouvinte, se o marido sai para trabalhar todos os dias, mata um leão por dia, como a gente costuma dizer, enfrenta 1000 desafios, engole não sei quantos sapos lá na repartição, lá na empresa, né? Tudo isso ele faz não por ele. Ele não é mais solteiro, ele não está fazendo isso porque ele quer um dinheirinho para sair, para ir para balada, para tomar umas biritinhas, para sair, para paparicar as meninas por aí. Ele faz tudo isso, todo esse sacrifício da sua vida, pela sua família, pela sua esposa e pelos seus filhos.
Tanto é que a maioria dos casos que nós conhecemos de casais católicos, o homem nem administra o seu salário. Quem faz isso é a esposa, né? Ele trabalha e quem fica com o cartão de crédito é a esposa, quem fica com o cartão de débito é a esposa, quem vai fazer as compras é a esposa, ela que administra a casa. Então, ela tem alguém que é a cabeça da família, que é a autoridade, mas é a autoridade porque é ele que a serve, em todos os sentidos. Não só no sentido de ganhar o pão para colocar dentro de casa, mas no sentido de encaminhá-la para o céu. Porque a família é uma igreja doméstica. E o pai de família é um sacerdote. Ele é o sacerdote dessa igreja doméstica, é ele que está conduzindo a sua esposa e os seus filhos para o céu. Olha, o quanto esse homem precisa de oração, o quanto esse homem precisa de uma direção espiritual. Porque se ele errar, a família toda erra. Se ele pecar, a família toda peca. Se ele se desviar do caminho do Senhor, toda a família vai se desviar. Nos tempos antigos, né, a gente vê que os apóstolos, quando eles pregavam a palavra de Jesus Cristo, se o pai de família se convertia, todos se convertiam. Se o pai de família pedia o batismo, todos eram batizados. Então é desta autoridade que nós estamos falando. Uma autoridade servil, uma autoridade que serve, uma autoridade que manda, que merece ser obedecido sim, que merece ser respeitado sim, porque ele é a cabeça da família, ele é a autoridade, mas porque ele sabe o que está fazendo. Não é um desmando, não é um louco, não é um qualquer que está inventando mil coisas absurdas, mas que é um homem centrado que está fazendo aquilo porque quer que você se salve. Muitas vezes a gente percebe que o marido precisa ser um pouco mais rígido, um pouco mais duro e dizer faz desse jeito, que desse jeito vai dar certo. E a mulher tem que estar aberta a este pensamento, né, aberta a esta ordem, digamos assim, do marido, porque ela tem que ter consciência de que se ele está falando isso é porque a ama. Se está falando isso é porque quer o bem dela e mais a salvação da alma dela. Muitas vezes é difícil para as mulheres entenderem que aquele direcionamento é o correto, é aquilo que ela tem que fazer para conseguir ser salva. E essa correspondência pela qual o homem se configura a Cristo e a mulher à igreja, ela não é arbitrária, né? Porque ela radica na distinção mesma entre os sexos e nas propriedades e peculiaridades que convém a cada um. Se de fato o homem é a cabeça, a mulher é o coração. Isso a gente não tem dúvida. E se ele tem o primado do governo, também a ela pode e deve atribuir-se como coisa sua o primado do amor. Pois ninguém ignora que o homem se encontra disposto de tal maneira, por sua própria configuração biológica, digamos assim, à organização e à administração da vida, que o papel de chefe e governante da família lhe compete, não por usurpação ou orgulho, mas por disposição natural. Do mesmo modo, a mulher possui por si mesma uma tal facilidade em lidar com emoções e relacionamentos, então, que a função de coração da casa lhe convém como algo próprio e espontâneo, né, natural. E é por isso que, se o homem tem o primado de governo, a mulher tem o do amor. Os dois são iguais quanto à dignidade, mas não quanto ao papel na família. O que não significa, é claro, que a sujeição de que nos fala o apóstolo negue ou tire à mulher a liberdade a quem tem pleno direito, quer pela nobreza da personalidade humana, quer pela missão nobilíssima de esposa, mãe e companheira. Com efeito, a esposa não está obrigada, sob justificativa nenhuma, a condescender com todos os caprichos do homem, quando não conformes à própria razão
ou a dignidade da esposa. É claro também que o grau e o modo dessa sujeição da mulher ao marido pode variar segundo a variedade das pessoas, né, dos lugares e dos tempos. E até se o homem menosprezar o seu dever, compete à mulher supri-lo na direção da família, o que proíbe a natureza mesma do matrimônio. No entanto, é essa licença exagerada que despreza o bem da família, né? Pois não convém que no corpo desta família se separe o coração da cabeça, não é mesmo? Com grande detrimento de todo o corpo e um perigo próximo de ruína. Ora, uma outra prova de que o homem e a mulher têm igual dignidade pode ser encontrada no ato mesmo pelo qual ambos se entregam no dia do casamento. De fato, só um homem e uma mulher livres, autônomos, conscientes e maduros podem, diante do altar, firmar um pacto de fidelidade por toda a vida. O que eles contraem ali, sob o olhar de Deus e o testemunho dos convidados, não é um contrato de compra e venda. Trata-se, pelo contrário, de dois sujeitos iguais quanto à comum dignidade, que realizam uma aliança de amor da qual nasce uma instituição chamada família. Então, eis porque a hierarquia natural que deve imperar no lar cristão não se baseia por parte do marido, nem num despotismo grosseiro e intransigente, nem por parte da mulher numa submissão irracional e condescendente com o pecado. Se o marido é investido de autoridade por Deus, a fim de governar na qualidade de chefe, sua mulher e os seus filhos, esse poder se deve transfigurar em virtude do amor e da benevolência infirmes, mas doces conselhos, de modo que a obediência obtenha deles consolo e estímulo. Na maioria das vezes a gente fala aqui, imaginando, né, Maria Carolina, que já se trate de um casal católico que está nos ouvindo. Claro que muitas pessoas que são católicos de IBGE casaram na igreja, mas têm uma vida totalmente desregrada, né? Até aquele casal que vai à missa no domingo, mas que nem sabe o que é a missa, nem sabe o que é a Santíssima Eucaristia, que vai lá para cumprir um preceito. Aí, claro, vira uma bagunça, né? Aí vai pegar para si isso aqui, não, mas olha aqui, a mulher tem que ser submissa ao homem, você tem que fazer isso, isso aqui, os desmandos, manda fazer um monte de coisa absurda, um monte de coisa que não tem nada a ver com nada. Então a gente está falando aqui, já imaginando que se trata de um casal católico, né? Onde o marido manda, sim, mas não por ânsia de senhorio, mas pelo ofício de aconselhar. Não pelo orgulho de prevalecer, de estar sempre certo, de estar sempre com a razão, mas pela misericórdia de socorrer. Amigo ouvinte, o crédito desse texto que serviu de base aqui para nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Os puritanos piram. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Thornbridge Raindrops on Roses. Um nome difícil. A Thornbridge Raindrops on Roses é uma Witbier. A Witbier é boa, hein? Com uma receita vencedora do concurso The Home Brew Challenge 2016. Sua receita leva a adição de pétalas de rosas, Raimon. Muito curioso, hein? Sendo então uma cerveja leve, refrescante e com ótima drinkability. A cerveja ela tem um aroma de rosas, limão, camomila e coentro, né, que é bem característico da Witbier. O sabor é ácido e ligeiramente frutado, com uma sensação sedosa na boca, que culmina com o lúpulo. Essa cervejaria é a Thornbridge Brewery, tem origem na cidade de Bakewell, o estilo é a Witbier, como já foi falado, ela está disponível em garrafas de 330 ml, tem uma coloração amarela, temperatura ideal de consumo
entre 3 e 5 graus, ela tem um baixo amargor, uma aparência um pouco turva, típica das wheat beers. E os aromas, né, as notas cítricas, especiarias, leve acidez. O copo sugerido para o consumo é o tumbler e o teor alcoólico é de 5,3%. E essa cerveja harmoniza bem com saladas, peixes e frutos do mar. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Raiman, é impressionante, mas eu sinto o cheiro das rosas. Eu também sinto, apesar de que eu não mexo muito com plantas, né? Essa é mais a tua praia, mas dá para sentir cheiros de pétalas mesmo, né? É. Olha que bonita essa cor, hein? Meu Deus, que sabor é esse? Cara, que coisa magnífica. Camomila, bem forte a camomila, né? O coentro também destaca bem, mas tem alguma coisa, parece que eu tô tomando perfume. É verdade. Que interessante, hein? É as pétalas de rosa mesmo, né? Bem, deve ser. Nossa, a wheat beer, ela tem essas características que você pode brincar, né? Na receita ali, a gente faz aqui em casa com laranja, com limão. Nós tomamos uma lá em Pomerode com manjericão, né? Sim. E agora essa com pétalas de rosa, nossa, que delícia. Muito diferente mesmo. Uma cerveja importada, né, que nós estamos tomando aqui. E bem diferente mesmo de tudo que a gente encontra por aqui, né, Raiman? Muito boa mesmo. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, então entre em contato conosco pelo e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo espes nostra salve. A te clamamos, exulis Filii, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuos misericordiis oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimus sancta Dei genitrix, nossas deprecationes et despicias in necessitatibus nostris, sed periculus conclibera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação, para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. É isso aí, nos ajude a evangelizar, não é mesmo? Entre em contato conosco, né? Nós estamos sempre fazendo esse programa, gostamos de ouvir a opinião de vocês, os pedidos de oração. Um grande abraço a cada um de você, meu irmão, minha irmã, né? Que nos acompanhou até agora. Salve Maria Imaculada. Obrigado, Carol. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem.
Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.